Eu vou dividir vocês em 3 grupos. Vocês vão ter exatamente 40 minutos para trabalhar. Tá? É um tempo bom, um tempo não é muito grande, tá? Então tem que ser bem otimizado o tempo. O que vocês vão fazer nesses 40 minutos, tá, galera? Qual é o grande desafio aqui, ó? Vocês vão construir, pensar na lógica, né, de construção de um aplicativo para que pessoas que precisam emagrecer consigam controlar sua ingestão de calorias diárias. Então, né, exemplo em cima de software, porque fica mais dentro, né, da nossa realidade do dia a dia, tá? Para cada grupo, já vai ter aqui um templatezinho de persona, para vocês pensarem rapidamente na persona aqui, tá? Aqui a estrutura, né, de funcionalidades, para que vocês coloquem as etapas da jornada, e aqui em azul, né, no nível de User Stories, o detalhamento dessa jornada, tá? E aí vocês fazem, né, depois, né, que tiver a primeira versão aqui da jornada, né, e das histórias, montar, né, usar a lógica do User Story Map para deixar a primeira release a mais enxuta possível, estruturadinha, e tirar tudo que não faria sentido numa release 1 agora e deixar no release 2 aqui. Certo? Esse vai ser o nosso desafio. Aí cada grupo vai construir a sua lógica, e depois a gente volta para o grande grupo e dá uma olhada rapidamente, né, no todo, para ver como cada grupo pensou, e aí a gente entender as diferenças, né, que podem surgir de um grupo para o outro. Eu fui navegando entre os grupos e eu fui observando algumas coisas interessantes. Tá? E aí, a primeira delas é o seguinte. Teve um grupo que eu entendi que conseguiu, antes de pensar em criar o mapa aqui, focar exclusivamente na jornada que o usuário vai vivenciar dentro da solução. Tá? O que eu acabei notando em outros grupos, e que vai ser muito comum acontecer quando vocês rodarem isso nos times e nas empresas que vocês estão. Tá? A galera, no momento que entende que os roxinhos aqui, as etapas, representam funcionalidades, começam um exercício muito mais de levantar funcionalidades e acabam deixando de focar na jornada do usuário. Tá? Isso é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Principalmente se a gente tiver na nossa dinâmica POs, Product Managers, tá? Analistas de negócio, analistas de funcionalidade. A galera já começa a se empolgar e começa a pensar mais em funcionalidade. Tá? Aí a gente perde um pouco do propósito da User Story Mapping, porque justamente ela direciona para que a gente pense na jornada principal do usuário e, a partir dela, pense nas funcionalidades. Tá? Pense no que ele vai usar, né, o que a pessoa vai usar de fato dentro da nossa solução. Então, isso é um cuidado, né? Isso é um adendo que eu já faço aí para vocês, tá? Até por prática mesmo, por experiência, por viver já algumas User Story Mappings. Sempre foquem, sempre direcionem o time a pensar primeiro na jornada mesmo, tá? De ponta a ponta. Então, assim, que nem o time 1 aqui, ó, fez um desenho de jornada, ó. Hora de refeição, acesso, cálculo de calorias. Não vou entrar nos detalhes se essa jornada é a mais adequada ou não, porque, primeiro, né, a gente só vai chegar numa jornada adequada entrevistando as pessoas certas, tendo um entendimento mais aprofundado do produto, tá? Mas, assim, é importante que vocês façam esse exercício de desenho da jornada antes mesmo, né, de começar a usar o mapa da User Story Map em si, tá? Primeira dica aí. Outra dica que eu vi que vocês, né, é óbvio que pelo tempo de exercício, né, o que a gente imagina? Que vocês vão fazer, como disse um grupo aí, vão fazer um benchmark, vão olhar aplicativos, né, que tem esse propósito já existente, para ver o que eles oferecem em termos de funcionalidade, tudo isso aí, né, a gente considera que vocês iam fazer, né, para facilitar no exercício. Eu vi também outros grupos, não me lembro qual é o grupo, acho que era o grupo 2, não me lembro exatamente, que disse assim, vamos colocar o cadastro de atividade física, né. Daí eu me lembro que outras pessoas do grupo comentaram, não, mas não é esse o objetivo é a gente cadastrar calorias. Então, assim, galera, a primeira versão do User Story Map, principalmente o mapa que a gente cria inicialmente, a gente pode considerar tudo. É a primeira versão, a gente aceita ali tudo que todo mundo entende que é importante. Isso já causa o quê? Já causa uma abertura para que todo mundo tenha um espaço de colocar a sua opinião. Tá? Antes de qualquer coisa, antes de ser uma dinâmica que a gente pensa em produto, é uma dinâmica de alinhamento de pessoas. Lembrem, né, a gente vai ter pessoas ali que representam áreas diferentes, habilidades diferentes, visões diferentes, exatamente como a Ana trouxe, para não inibir ninguém, tá? Então, deixem as pessoas trazer. Por quê? A própria dinâmica já propõe a gente começar a fatiar esse backlog. Fazer um exercício secundário, que é de entender o que uma primeira versão mais enxuta que entrega valor tem que ter. Tá? Então, isso é muito importante. No final do dia, sempre são pessoas, né? A gente começa a trabalhar aí, entender a essência da agilidade, a gente sabe que quem são ágeis são as pessoas. Né? Então, é importante respeitar a visão, né, e a contribuição de cada um.
E a gente vai fazer esse fatiamento, tá? E outra coisa importante isso por experiência própria, tá? Eu já vivi em alguns clientes, alguns cenários, as pessoas têm que entender que release 2 e release 3 não quer dizer que a gente não vá fazer, tá? Isso é outra coisa que daqui a pouco vocês podem encontrar alguma resistência. Não quer dizer que nós não vamos fazer, quer dizer que a gente está entendendo que por uma primeira entrega agora, tá, a gente não vai investir energia nisso, mas sim, por uma próxima entrega, por incremento, a gente vai reavaliar se ainda existe a necessidade disso e preencher novamente. E daí, enfim, né, desenvolver o que está previsto para a Release 2. Tá? Outra coisa, vou trazer primeiro as percepções, tá, para vocês irem entendendo aí o que faz mais sentido ou não. O grupo 1 já trouxe coisas para a Release 3 aqui. Tá correto fazer isso? A gente pensa na primeira versão, que quando ela for entregue, ela vai nos dar uma série de respostas. Tá? E aí, entregamos a primeira versão, tivemos feedback, tivemos uma série de entendimentos que a gente sabe, todo mundo que constrói um produto, principalmente software, né, galera, sabe que a gente só entende de fato se aquilo vai entregar valor e vai resolver o problema e está construído com a melhor usabilidade possível quando as pessoas começam a usar. Antes disso, a gente não sabe, a gente não tem certeza, tá? Se está atingindo o objetivo que a gente pensou ou não. Né? Na prática, depois que a gente entende se está entregando valor. Por isso que se fala tanto do conceito de MVP, de ter o produto mínimo viável, né, de criar uma primeira entrega que, de alguma forma, traga, né, a experiência de ponta a ponta, mas não seja a mais completa possível. Por quê? Né? A ideia do Release 2 e Release 3 não é que a gente monte um mapa temporal, considerando uma linha de tempo do que vai ser construído. Então, a gente monta um Gantt. Não precisa montar um User Story Mapping. Ou a gente monta um roadmap do produto. Só que lembrem, roadmap de produto, a gente monta no nível de User Story. Que nível a gente monta roadmap de produto, galera? Nível de épico. Tá? Uma coisa macro. E por que tem que ser no nível de épico? Porque o épico não tem detalhamento. Então o épico ele pode ser maior ou menor do que a gente está pensando. A gente tem muita incerteza em cima do épico. Tá? Então, não usem o mapa para montar um roadmap. Então, é tudo isso. O que caiu da Release 1 cai para a Release 2. Entregou a Release 1, começa um período de entendimento, de avaliação, de feedback, a gente revisita a Release 2 e aí entende, ó. Ah, olha só, aqui na inclusão de metas diárias, na Release 1 a gente entregou só nutrientes. Pelo que a gente entendeu da utilização dos usuários, do feedback que o pessoal deu, inserir carboidrato, proteína e gordura não vai fazer sentido, pelo que o aplicativo se propõe. Então a gente tira, já nem investe. Ou, diferente, ou vai dizer assim, ah, olha só, tem carboidrato, proteína e gordura, que são os macros, né, da alimentação, mas é importante que se adicione, sei lá, mais uma informação de nível de vitamina. Estou chutando aqui o negócio. Então, além desses 3, é mais uma informação ainda importante. Tá? Então, esperem o feedback da primeira release para poder revisitar e repensar da release 2 para frente. Né? Eu só queria trazer essas ressalvas mesmo, né, de a gente sempre pensar na jornada primeiro, focar no objetivo, e aí, ponto para o grupo 2 aqui também, que deixou claro, né, o controle de calorias diárias, certo? Esse é o grande objetivo que o software tem que fazer. Mas o último cliente que eu trabalhei da consultoria, né, que eu atuo, era um cliente também, uma indústria de alimento, né, extremamente tradicional, apesar das pessoas estarem com muita vontade de evoluir, de mudar, isso foi muito positivo no cenário. Eu estava liderando a transformação ágil do setor, da área de TI dessa empresa, né, e eu usei, assim, por ser muito tradicional, por eles usarem, né, um modelo realmente muito cascatão, né, focado em documentação de requisitos, trazer, às vezes, num cenário assim, galera, como eu comentei inicialmente, uma Lean Inception, uma Design Sprint, dinâmicas que são mais complexas de executar, apesar que entregam um valor também gigantesco, vai gerar resistência e vai ser complicado para as pessoas assimilarem. Agora, em 40 minutos, olha o que vocês conseguiram fazer numa dinâmica extremamente simples. Né? Então, assim, todos os grupos acabaram todo o exercício? Talvez não, mas a proposta nem era essa, era mais para vocês exercitarem um pouco. Então, eu apresentei o User Story Mapping para esse cliente, os times adoraram, e o maior feedback foi assim, pô, é muito visual, pô, a gente coloca, aí é o básico da agilidade, né, tirar coisas da cabeça das pessoas e colocar no papel, né, ou num quadro digital. As pessoas não fazem isso, pessoal. Isso é uma das grandes entregas de valor que nós profissionais da agilidade, né, profissionais de produto, acabamos entregando, né, dentro das empresas. Tornar visual tudo.
Então, pô, tá visual, tá ali, é mais fácil de enxergar. Outra coisa, né, o grande feedback dos times de TI desse cliente, né, que eu atuei, falaram o seguinte: olha, ele teve um coordenador do time que falou assim: pô, Jonas, vai ficar muito mais fácil de agora a gente justificar o prazo de entrega para as áreas de negócio da empresa. Porque o pessoal vai ver o tamanho de coisas, né, a quantidade de coisas envolvidas para a gente entregar um software para eles. Mas aí, assim, né, vai ficar muito claro, esse tipo de dinâmica deixa muito claro quem é a pessoa que vai ser, que vai empurrar a goela abaixo as coisas. Porque a dinâmica mostra que tem que ser um trabalho colaborativo e que tem que fazer esse filtro. Então vai ficar, né, só vai reforçar que essa pessoa empurra as coisas goela abaixo, daí daqui a pouco vai ter alguém, algum gestor, alguém, algum papel que vai empurrar alguma coisa goela abaixo na release 1, o pessoal vai utilizar, não vai fazer sentido, vai ter esse feedback, e aí na release 2, o que a gente já pode pensar? Encapar fora aquela funcionalidade que foi empurrada goela abaixo. Tá? E assim a gente vai indo, né? É aquele desafio de construir o melhor software e fazer a gestão das pessoas que a gente acaba fazendo, né? A gestão de expectativas das pessoas. Né? Esse é o grande desafio.